E o que aconteceu ali quando a família real chega aqui no Brasil? Ela vem junto com a arte, vem com pessoas formadas em alguma coisa. Aí a família real, quando ela se instala aqui, por culpa de Napoleão que invadiu pro lado de lá, a família real começa a investir para industrializar, para construir prédios, para construir coisas como jardins, que são super famosos por aqui, que são bem bonitos. Acabou tendo essa decisão em 1822, com a independência, e um pouquinho depois veio a primeira bandeira que representava o Brasil, que a gente vai chamar de bandeira imperial, né, a primeira, porque realmente era de um império. Então a independência do Brasil, ela tem a visão de um corte, uma quebra de vínculo das pessoas que estavam aqui no Brasil e eram portugueses com quem estava em Portugal. O que a gente sabe dessa independência, desse início, ele veio com essa galera e veio com algumas ideias revolucionárias da Revolução Francesa e do Iluminismo. Só que aí, na hora que ele chegou aqui, ele acrescentou um outro poder moderador, como se ele mandasse no executivo, legislativo e judiciário também. E ele que decidia no final das contas. Isso, no fundo, era um autoritarismo. No fundo e bem na frente também, né? Teve a parte da província Cisplatina, que hoje em dia é o Uruguai, guerra também, então teve muita guerra. Que isso, Melanie? E hoje em dia o Brasil, ele só entra em missão de paz mesmo, porque é cheio aqui. Tem até hoje, né, a gente quando vê muitas coisas aí acontecendo e existem guerras entre os seres humanos, né, nas relações. Então ainda tem. O voto nesse período, você tinha que comprovar a renda. Quem tinha renda na época? Então a gente já sabe como a coisa iniciou. Começou a desandar dali mesmo. Teve uma Constituição, ela veio dentro de uma monarquia, a Constituição de 1824. Ela foi formulada pelo imperador da época. Teve o período do Pedro I e o período do Pedro II. E teve também uma regência, eu acho. Mas esse não é o foco agora, porque o que eu tô falando é esse poder moderador. Eu percebo que algumas pessoas ainda imaginam que o presidente tem esse poder e ele não tem esse poder. Eu coloquei um vídeo nos anteriores sobre como é a organização política brasileira, e lá fala, a gente realmente pegou a ideia que o Dom Pedro I tinha pegado, só que a gente colocou em prática, colocou a ideia mesmo, de vamos seguir a risca. Talvez eu coloque aqui para ficar mais fácil. Em 1888 teve a Lei Áurea. Essa lei, ela aboliu a escravatura. Só que vamos imaginar como a coisa aconteceu de fato. As pessoas que eram escravas, elas pararam de ser escravas. Elas saíam como do lugar? O que elas iriam fazer? Com todo o preconceito que tinha, qual lugar elas poderiam ocupar naquele momento? Então não teve um planejamento para isso. Só aconteceu porque estava tendo pressão, então vamos fazer logo, porque provavelmente isso iria mexer na questão econômica